Eu só queria voltar para casa, mas naquela estrada esquecida eu vi algo que me tirou o ar. Uma grávida desmaiada e um gato do mato lutando com uma coral para impedir que ela morresse. Quando entendi o que estava acontecendo, percebi que se eu não agisse, 2 vidas acabariam ali. E o pior, eu ainda não sabia quem estava vindo atrás dela. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal, se você gosta desse tipo de história. E comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol estava baixando quando montei no fantasma. Sempre chamei assim meu cavalo branco. Não por medo, mas porque ele surgia do nada quando eu assobiava, como uma aparição no meio da poeira. 17 anos juntos. Ele conhecia minha respiração melhor que qualquer pessoa. A fazenda ficava para trás, pequena no retrovisor da memória. 300 hectares de capim seco, cerca velha, um curral que já viu dias melhores. Não era muito, mas era meu. Ou talvez eu é que fosse dela. Nunca soube direito onde terminava um e começava o outro. 43 anos pisando na mesma terra. 43 anos acordando com o mesmo horizonte. Tem gente que acha isso pouco. Eu achava que era tudo. O dia tinha sido longo. Consertar cerca no Pasto Norte, verificar o bebedouro que estava entupido, separar 3 novilhas que começaram a mancar. Trabalho de sempre. O tipo de coisa que você faz sem pensar, porque o corpo já sabe o caminho. As mãos calejadas se movem sozinhas. A mente vai para outro lugar, geralmente para o passado, sempre para o passado. Fazia 6 anos que Helena tinha partido. 6 anos, 4 meses e 11 dias, se eu quisesse contar direito. Mas parei de contar depois do 1º ano. Percebi que os números não mudavam nada. A casa continuava vazia do mesmo jeito. A cadeira dela na varanda continuava juntando poeira. O silêncio continuava pesando nos ombros como um saco de ração molhada. Tem uma solidão que a gente escolhe, e tem uma solidão que escolhe a gente. A minha era do segundo tipo. Ela chegou junto com a notícia do médico, cresceu durante os 6 meses de tratamento e se instalou definitivamente naquela manhã de abril, quando enterrei minha mulher debaixo do ipê amarelo que ela mesma tinha plantado. Desde então, a fazenda deixou de ser um lugar de vida e virou apenas um lugar de existir. Eu existia. Acordava, trabalhava, comia, dormia e recomeçava. Não tinha mais propósito nisso, apenas repetição. Como as cigarras que cantavam todo verão, como a chuva que vinha todo dezembro, como o capim que secava todo agosto. Ciclos. A natureza é feita de ciclos. Eu tinha virado parte da natureza. Um animal que segue instinto, sem questionar, sem esperar nada diferente. O fantasma bufou e sacudiu a cabeça. Estava impaciente. Queria voltar para o estábulo, para o feno fresco, para a água limpa. Eu também queria voltar, mas alguma coisa me segurou. Um pressentimento estranho, daqueles que você não consegue explicar, mas também não consegue ignorar. Como se o ar tivesse mudado de textura. Como se o vento tivesse parado de soprar só para prestar atenção em alguma coisa. Olhei em volta. A estrada principal ficava uns 500 metros à direita. Asfalto rachado, mas asfalto. O caminho que eu sempre usava. Seguro, conhecido, previsível. Mas hoje, sem saber porquê, meus olhos foram para a esquerda, para o caminho antigo. Aquela trilha de terra batida que cortava o pasto seco e desaparecia entre os arbustos. Ninguém mais usava aquilo, nem eu. Fazia anos que não passava por lá. A cerca tinha sido refeita do outro lado, então não havia motivo para ir. Mas o pressentimento não sumia. Pelo contrário, crescia, como uma mão invisível empurrando meu peito naquela direção, como uma voz sem som dizendo, vai por ali. Puxei as rédeas e direcionei o fantasma para a esquerda. Ele resistiu um pouco, pisou de lado, fez aquele som de protesto que cavalo faz quando acha que o dono está errado. Mas obedeceu, sempre obedeceu. Entramos na trilha velha. A terra estava seca, rachada, cheia de pedrinhas soltas que estalavam debaixo dos cascos.
O capim dos lados era alto, amarelado, cheio de carrapichos, o tipo de lugar que cobra gosta, o tipo de lugar que homem evita. O sol já estava laranja. Aquele laranja pesado de fim de tarde que deixa tudo meio dourado e meio triste ao mesmo tempo. As sombras se esticavam compridas no chão. O calor do dia ainda subia da terra, mas já dava para sentir o frescor começando a descer com a noite. Cigarras cantavam alto. Um bem-te-vi gritou em algum lugar. Longe, muito longe, um carcará soltou aquele grito agudo que parece rir da gente. Segui em frente. O caminho fazia uma curva leve, contornando um cupinzeiro enorme que devia ter uns 3 metros de altura. Raiz de aroeira saindo do chão. Sombra rala de uma caraíba solitária, cheiro de poeira e capim seco, cheiro de fim de mundo, cheiro de lugar esquecido. Foi ali, logo depois da curva, que o fantasma travou. As orelhas ficaram em pé. O corpo inteiro enrijeceu. Os músculos sob a sela ficaram tensos como corda de viola. Ele não deu um passo à frente, não deu um passo para trás. Apenas parou. Completamente parado, como uma estátua branca no meio da trilha vermelha. "Que foi, velho?" murmurei, passando a mão no pescoço dele. Mas eu sabia que não era medo comum. Cavalo tem medo de cobra, de onça, de trovão. Esse era diferente. Era um medo respeitoso, um medo de quem sente que tem algo importante acontecendo e não quer atrapalhar. Foi quando senti o cheiro. Não era cheiro de bicho morto. Não era cheiro de queimada. Era outra coisa. Algo que não deveria estar ali. Algo fora do lugar. Poeira quente misturada com suor. Suor de desespero. Suor de quem andou demais sob o sol. E junto com isso, um cheiro mais sutil, mais perigoso. Cheiro de perigo iminente. De coisa errada prestes a acontecer. Levantei o olhar devagar. Uns 20 metros à frente, algo estava caído no chão. A princípio, achei que fosse um saco ou um pedaço de lona, mas a forma estava errada. Tinha volume, tinha curvas, tinha vida. Ou quase. Desci do cavalo com cuidado. As botas tocaram o chão sem fazer barulho. Dei 2 passos à frente. 3, 4. O coração começou a bater mais rápido. 5 passos. 6. E então eu vi claramente. Era uma jovem. Ela estava deitada de lado, meio encolhida, o rosto virado para o chão. O vestido, que um dia devia ter sido claro, estava rasgado na altura do ombro e sujo de terra vermelha. O cabelo escuro, embaraçado, cobria parte do rosto. Um dos braços estava estendido à frente, a mão aberta, os dedos curvos como se tivesse tentado se arrastar e desistido no meio do caminho. Como se tivesse pedido socorro para a estrada vazia antes de perder as forças. Mas o que me deixou sem ar foi a barriga. Ela estava grávida, muito grávida, a barriga grande, rígida, pressionando contra o vestido sujo. Dava para ver que ela tinha caminhado demais, que tinha fugido de alguma coisa, que tinha se arrastado sob o sol escaldante até o corpo não aguentar mais. Dei mais um passo, e foi aí que ouvi o som. Um rosnado baixo, gutural, ameaçador. Parei no mesmo instante. Meus olhos correram pela cena, e então eu vi. Do lado esquerdo da moça, a uns 2 metros de distância, havia um gato do mato, adulto, pelagem manchada, cauda grossa, orelhas pequenas. Ele estava arqueado, o pelo todo eriçado, os dentes à mostra. Os olhos amarelos fixos em algo que eu ainda não tinha visto. Segui o olhar dele, e meu sangue gelou. A uns 3 metros de distância, saindo do capim alto, avançava uma cobra coral, grossa, comprida, as listras vermelhas, pretas e brancas brilhando sob a luz alaranjada do fim de tarde. A cabeça erguida, a língua vibrando no ar quente, e ela não estava fugindo, estava avançando, direto na direção da barriga da jovem desacordada. O gato rosnou mais alto, moveu-se para frente colocando o próprio corpo entre a cobra e a moça. A coral parou, ergueu a cabeça ainda mais, sibilou.
O som era seco, agudo, cortante, um som de aviso, um som de morte. Fiquei paralisado. Não era possível. Animal selvagem não faz isso. Animal selvagem não protege gente. Animal selvagem foge, ou ataca para comer, ou defende território. Mas aquilo era outra coisa. Aquilo era proteção. Aquilo era luta. A coral deu o primeiro bote, rápida como um raio. A cabeça disparou para frente, as presas expostas. O gato desviou num pulo lateral, bateu com a pata na cabeça da cobra, levantou poeira. A coral recuou, se enrolou, preparou outro ataque. O gato rosnou de novo, mais forte, mais desesperado. Eu devia fazer alguma coisa, devia gritar, devia pegar um pau, devia atirar uma pedra. Mas não conseguia me mexer. Estava assistindo algo que não devia existir, algo que fugia de toda lógica, algo que parecia ter sido arranjado por mãos que eu não enxergava. A cobra avançou de novo. Dessa vez mirou mais baixo, mirou a barriga da moça. O gato pulou por cima dela, literalmente saltou sobre o corpo inerte, interceptou o bote no ar, mordeu o dorso da cobra logo atrás da cabeça. A coral se contorceu violentamente, chicoteou o corpo, tentou se enrolar no gato. Mas ele era rápido demais. Soltou, desviou, atacou de novo. As garras rasgaram escamas, sangue respingou no chão. A cobra tentou escapar, mas o gato não deixou. Foi uma luta curta, brutal, silenciosa, exceto pelos rosnados e pelos sibilos. E então, num movimento final, a cobra conseguiu se soltar e recuou. Deslizou rápido pelo capim, as listras vermelhas sumindo entre os talos secos como uma linha de fogo apagando. E desapareceu. O gato ficou parado, ofegante, o peito subindo e descendo rápido, sangue escorrendo de um corte na pata dianteira. Mas ele não fugiu, não foi atrás da cobra. Ficou ali, parado entre o corpo da moça e o lugar onde a cobra tinha sumido, guardando, protegendo. E então ele virou a cabeça para mim. Aqueles olhos amarelos me atravessaram. Não era olhar de bicho, era olhar de alguém que acabou de cumprir uma missão e agora passava o bastão. Era olhar de quem diz sem palavras: fiz minha parte, agora é com você. Senti o peito apertar, as pernas se moveram sozinhas, 3 passos, 5, 10. Me ajoelhei ao lado da moça, toquei o rosto dela, a pele estava queimando, febre alta. Coloquei os dedos no pescoço procurando o pulso. Ele estava lá, fraco, irregular, mas estava lá. Ela estava viva, por pouco, mas viva. Olhei para trás. O gato ainda estava lá, me observando, imóvel, silencioso, como uma testemunha, como um juiz, como um anjo com pelos e garras. Obrigado, murmurei. E eu juro que vi algo nos olhos dele mudar, alguma coisa que parecia compreensão, ou talvez alívio. Não sei. Só sei que ele deu 2 passos para trás, virou-se devagar e desapareceu no capim alto sem fazer barulho, como se nunca tivesse estado ali, como se tudo aquilo tivesse sido um sonho. Mas o sangue no chão era real, a moça era real, a barriga rígida sob minha mão era real. Peguei ela nos braços. Era leve demais para estar tão grávida. Ossos saltados, pele esticada, corpo exausto de fome, sede, desespero. Levei até o fantasma com cuidado. Ele estava calmo agora. Abaixou a cabeça como se entendesse. Coloquei a moça na cela, subi atrás dela, segurei firme. Antes de seguir, olhei mais uma vez para trás. O capim balançava com o vento. O sol já tocava o horizonte. As sombras engoliam a trilha. E eu soube, com uma certeza que vinha de algum lugar fundo demais para explicar, que nada daquilo tinha sido acaso. Nada. O fantasma conhecia o caminho. Bom demais, talvez, porque eu não estava mais pensando direito. Minha cabeça rodava, tentando processar o que tinha acabado de ver. Um gato do mato lutando com uma coral para proteger uma grávida desacordada no meio do nada. Ninguém ia acreditar. Eu mesmo mal acreditava e tinha visto com meus próprios olhos.
A moça estava apoiada no meu peito, a cabeça pendendo para o lado, os cabelos grudados no rosto sujo. Eu segurava as rédeas com uma mão e ela com a outra, tentando manter o corpo equilibrado para não cair. A cada passo do cavalo, ela gemia baixinho. Um gemido inconsciente, daqueles que vêm de um lugar onde a pessoa nem sabe que está gemendo. Dor, exaustão, desespero. A barriga dela pressionava contra meu braço. Estava dura, rígida demais. Eu não entendia nada de gravidez, mas isso não parecia normal. Parecia que o corpo dela estava em guerra consigo mesmo. Parecia que algo estava tentando acontecer e ela não tinha forças para deixar. Aguenta aí, murmurei, mais para mim mesmo que para ela. Aguenta só um pouco mais. O céu estava virando roxo. Aquele roxo intenso que vem antes da noite engolir tudo. As primeiras estrelas já piscavam lá em cima, tímidas, esperando a escuridão chegar para brilhar de verdade. O calor do dia ainda subia do chão, mas o ar já estava esfriando. Em 1 hora, talvez menos, ia estar frio de verdade, frio de fazer tremer. Pensei em cobrir ela com alguma coisa, mas não tinha nada. Só minha camisa, e se eu tirasse, ia ficar difícil segurá-la direito. Então apenas apertei ela mais contra mim, tentando passar calor, tentando dizer para o corpo inconsciente dela que não estava mais sozinha, que alguém tinha encontrado, que alguém ia cuidar. Mas uma pergunta não saía da minha cabeça. De onde ela tinha vindo? Não havia casas naquela direção, não por quilômetros, só pasto, capim seco, mato fechado. A cidade mais próxima ficava a 22 quilômetros pela estrada principal, e ela claramente não tinha vindo de lá. O estado do vestido, a sujeira, os pés descalços e machucados que eu tinha visto, ela tinha andado por dentro do mato. Tinha fugido. De quê? De quem? E como diabos ela tinha acabado naquela trilha esquecida, justamente no dia em que eu resolvi passar por lá? Justamente no momento em que a cobra ia atacar? Justamente quando o gato do mato decidiu virar herói? Não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido, mas fazia. De algum jeito torto e incompreensível, fazia. O fantasma acelerou o passo. Ele sentia minha tensão. Cavalos são assim. Sentem tudo. Medo, urgência, tristeza. Ele sabia que aquilo era sério. Que a mulher no meu colo estava entre a vida e a morte, que cada minuto contava. A fazenda apareceu ao longe, as luzes da varanda acesas. Eu sempre deixava acesas por hábito, mesmo morando sozinho. A casa era simples, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, madeira velha, telhado de barro, chão de cimento queimado. Nada bonito, mas era sólido, era seguro, era lar, ou tinha sido, antes de virar apenas um lugar de dormir. Desci do cavalo antes mesmo dele parar completamente. Segurei a moça com cuidado, sentindo o peso leve demais do corpo dela. Parecia que ia quebrar se eu apertasse. Parecia feita de galhos secos e papel. Calma, fantasma, falei para o cavalo. Já volto para cuidar de você. Ele bufou. Não gostou, mas ficou ali, parado, esperando. Subi os 3 degraus da varanda. A porta estava destrancada. Sempre ficava. Não tinha motivo para trancar. Não tinha nada de valor dentro. Não tinha ninguém para roubar. Não tinha ninguém para se importar. Entrei. O cheiro de casa fechada me atingiu. Cheiro de solidão. Cheiro de poeira acumulada. Cheiro de vida parada. Atravessei a sala. Passei pela cozinha. Fui direto para o quarto de hóspedes. O quarto que ninguém usava. O quarto que Helena sempre dizia que ia virar quarto de costura, mas nunca virou. A cama estava coberta com um lençol velho. Puxei ele de lado com o pé, deitei a moça ali com todo o cuidado que consegui. A cabeça dela afundou no travesseiro. O corpo relaxou um pouco, mas o rosto continuava tenso, franzido, como se estivesse tendo um pesadelo. Acendi a luz, e aí eu vi direito. Ela era jovem, muito jovem. Não devia ter mais que 20 e poucos anos.
O rosto estava sujo de terra, arranhado, queimado de sol. Os lábios rachados, a pele do pescoço vermelha descascando, os braços cheios de arranhões, as mãos inchadas, as unhas quebradas, cheias de terra embaixo, mas mesmo assim dava para ver que ela tinha sido bonita. Ainda era. Só estava destruída. Como uma flor pisoteada, a barriga mexeu. Um movimento brusco, como um soco de dentro para fora. Dei um passo para trás, assustado. Não sabia o que fazer. Não sabia se era normal. Não sabia nada. Corri até a cozinha. Peguei uma bacia, enchi de água. Peguei panos limpos, voltei para o quarto. Molhei um pano e limpei o rosto dela com cuidado. A terra saiu aos poucos, revelando a pele clara por baixo. Limpei o pescoço, os braços, as mãos. Peguei outro pano, molhei de novo, encostei nos lábios dela. Apertei um pouco. Algumas gotas escorreram para dentro da boca. Ela engoliu. Um reflexo automático. Bom sinal. Isso, murmurei. Bebe. Você precisa beber. Fiz isso mais 3 vezes. Aos poucos. Devagar. Não podia dar água demais de uma vez. Lembrei de uma vez que um bezerro quase morreu porque bebeu rápido demais depois de ficar sem água. O estômago não aguenta. Depois fui até o armário de remédios. Tinha pouca coisa. Dipirona, álcool, gaze, band-aid. Nada que servisse para uma grávida desidratada e febril. Precisava de médico, precisava de hospital, mas o hospital ficava a 22 quilômetros. E ela não ia aguentar a viagem, não do jeito que estava. Peguei o telefone velho na sala. Disquei o número da cidade. Tocou 6 vezes antes de alguém atender. Posto de saúde, boa noite. Era a voz da Neuza. Enfermeira que trabalhava lá fazia uns 15 anos. Conhecia todo mundo. Neuza, é o Joaquim, da fazenda São Benedito. Joaquim, que surpresa, tá tudo bem? Não, preciso de ajuda. Encontrei uma moça grávida desmaiada na estrada. Tá com febre, desidratada, tá mal. Silêncio do outro lado. Joaquim, você precisa trazer ela aqui. Ela não aguenta a viagem. Não do jeito que tá. Outro silêncio, mais longo. O médico não tá aqui, saiu pra cidade. Não volta antes de amanhã de manhã. Meu estômago apertou. E agora? Você tá sozinho aí? Tô. Joaquim, eu não posso sair daqui. Tem um menino internado com pneumonia. Se eu sair, ele fica sem ninguém. Então, o que eu faço? Escutei ela respirar fundo do outro lado da linha. Mantém ela hidratada. Água aos poucos. Compressas frias se a febre subir muito. Não deixa ela sozinha. Se ela acordar, não deixa ela se levantar. E qualquer coisa estranha, qualquer sangramento, qualquer coisa, você me liga. Eu arranjo um jeito de ir aí, nem que seja de moto. Tá. Joaquim? Fala. Você fez a coisa certa. Graças a Deus você encontrou ela. Mais um pouco e... Bem, graças a Deus. Desliguei. Fiquei parado ali, segurando o telefone, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre mim como uma pedra. Voltei para o quarto. A moça continuava deitada, imóvel, respirando fraco. Puxei uma cadeira, sentei do lado da cama. Molhei o pano de novo. Coloquei na testa dela. Do lado de fora, ouvi o fantasma relinchar. Lembrei que não tinha cuidado dele. Levantei, fui lá fora. Tirei a sela, joguei feno, enchi o cocho de água. Ele bebeu fundo, demorado. Obrigado, velho, falei, passando a mão no pescoço dele. Você também salvou ela. Você parou na hora certa. Voltei para dentro, pro quarto, pra cadeira ao lado da cama. E foi ali, sentado naquela cadeira velha, vendo aquela desconhecida respirar fraco sob o lençol, que senti algo que não sentia fazia 6 anos. Propósito. Medo também. Muita responsabilidade. Muita incerteza. Mas principalmente, propósito. Alguém precisava de mim. Alguém real, alguém vivo.
alguém que ia morrer se eu não fizesse nada. E pela primeira vez desde que enterrei Helena debaixo do ipê amarelo, senti que minha vida tinha voltado a fazer sentido, mesmo que só por aquela noite, mesmo que só até o médico chegar, mesmo que eu não soubesse o nome dela, mesmo que ela nunca acordasse para agradecer. Não importava. Eu tinha sido chamado para aquela trilha esquecida por um motivo. O gato do mato tinha lutado com a cobra por um motivo. O fantasma tinha parado na hora certa por um motivo. E agora eu ia fazer minha parte. Ia cuidar. Ia vigiar. Ia esperar. Ia torcer para que Deus, ou quem quer que tivesse arranjado aquilo tudo, não tivesse me dado uma missão grande demais para minhas mãos calejadas. A noite caiu de vez. Lá fora, o mundo virou breu. Só o canto das cigarras e o grito distante de uma coruja quebravam o silêncio. Dentro de casa, o relógio da sala marcava cada segundo com um tic-tac irritante que eu nunca tinha notado antes. Ou talvez sempre tivesse notado, mas nunca tinha ligado. Quando a gente vive sozinho, o silêncio engole tudo. A gente para de ouvir. Mas naquela noite eu ouvia tudo, cada respiração da moça, cada gemido baixo, cada movimento da barriga, cada rangido da madeira velha da casa. Tudo tinha som, tudo tinha significado. Tudo parecia estar me dizendo alguma coisa que eu não conseguia entender. Ela continuava inconsciente. A febre não tinha baixado. Eu molhava o pano, passava na testa, no pescoço, nos pulsos. A água esquentava em segundos, o corpo dela queimava como brasa. Troquei a água da bacia 3 vezes. Usei quase todos os panos limpos que tinha. As horas passavam devagar, arrastadas, pesadas. Às 9 da noite, a barriga dela se contraiu de novo, forte, violenta. O corpo inteiro enrijeceu. As mãos se fecharam agarrando o lençol. Um gemido saiu da garganta dela, um som de dor profunda, visceral, assustador. Levantei da cadeira num pulo. Moça, moça, você me ouve? Nada, só o gemido. E depois silêncio de novo. Coloquei a mão na barriga. Estava dura como pedra, rígida, pulsando. Senti algo se mexer lá dentro, algo vivo, algo lutando. O bebê, meu Deus, o bebê. Peguei o telefone. Disquei para o posto de novo. A Neuza atendeu no segundo toque. Joaquim? Neuza, a barriga dela ficou dura, ela gemeu. Parece que está tendo contração. Quantas vezes? Essa foi a segunda que eu vi. A primeira foi há 1 hora. 1 hora entre cada? A voz dela soou mais calma. Então ainda não é trabalho de parto ativo. Mas está começando. Joaquim, você precisa ficar atento. Se as contrações ficarem mais próximas, se vier sangue, se a bolsa estourar, você me liga na hora. Na hora mesmo. E se ela não acordar? Silêncio. Torce para ela acordar. Desliguei. Voltei para a cadeira. Passei a mão no rosto. Não tinha dormido direito fazia 2 dias. Acordava cedo, dormia tarde. Rotina de fazendeiro, mas agora o cansaço pesava diferente. Não era só cansaço de corpo, era cansaço de alma. Cansaço de quem carrega um peso que não sabe se aguenta. Olhei para a moça, mesmo inconsciente, mesmo destruída. Ela tinha uma beleza estranha. Não era beleza de revista. Era beleza de sofrimento, de resistência. O tipo de beleza que a gente vê em árvore que cresceu torta porque o vento não deixou ela crescer reta, mas cresceu mesmo assim, sobreviveu, teimou. Quem era ela? De onde tinha vindo? O que tinha acontecido para ela acabar naquela estrada? Não tinha documento. Não tinha bolsa, não tinha nada nos bolsos do vestido rasgado, nada que dissesse quem era, nada que dissesse para onde ia, nada que dissesse de quem estava fugindo, porque ela estava fugindo. Disso eu tinha certeza. Ninguém anda grávida descalça por dentro do mato por vontade própria. Ninguém desmaia de exaustão numa trilha esquecida porque quis passear. Ela tinha fugido, desesperada, sozinha,
grávida de 8, 9 meses, fugindo de algo pior que a morte, ou fugindo para não morrer. A raiva subiu no meu peito, uma raiva surda, antiga, a mesma raiva que eu tinha sentido quando os médicos disseram que não tinha mais nada a fazer pela Helena. A mesma raiva que eu sentia toda vez que via injustiça. Toda vez que via alguém grande esmagando alguém pequeno, toda vez que via o mundo sendo cruel com quem não merecia. Quem tinha feito aquilo com ela? Marido? Pai? Algum desgraçado que achou que podia usar uma moça como coisa? Algum covarde que bateu, humilhou, expulsou? As mãos dela tinham marca de corda nos pulsos, finas, quase sumidas, mas estavam lá. Eu tinha visto quando limpei. Ela tinha sido amarrada, recentemente. Fechei os olhos, respirei fundo, tentei afastar a raiva. Raiva não ia ajudar agora. Agora o que ela precisava era de cuidado, de água, de descanso, de alguém que vigiasse enquanto o corpo dela lutava para sobreviver. E o bebê lá dentro também lutava, sentia, sabia que algo estava errado. Queria sair, queria viver. Levantei de novo. Fui até a cozinha, fiz café, forte, bem forte. Tomei meia caneca de uma vez. A cafeína explodiu nas veias. Espantou o sono por uns minutos. Voltei para o quarto. Sentei. Molhei o pano de novo. 00:30, 1h. 2. As contrações voltaram, mais fortes, mais próximas. 30 minutos entre uma e outra. Depois 20. Depois 15. Liguei para Neuza de novo. Joaquim, escuta. O médico acabou de chegar. Conseguimos contato com ele. Ele está vindo para aí agora. Vai demorar uns 40 minutos, mas está indo. Graças a Deus. Você está segurando bem. Continua fazendo o que está fazendo. Mantém ela hidratada. Mantém ela aquecida. E não entra em pânico. Parto demora. Ainda dá tempo. Tá. Mas eu não sabia se dava tempo. O corpo dela estava entrando em trabalho de parto sozinho, sem estar acordada, sem ter forças, sem ter comido, sem ter bebido direito. Como é que um corpo fraco daquele jeito ia conseguir parir? 3h. As contrações agora vinham a cada 10 minutos. O corpo dela se contorcia. Os gemidos ficaram mais altos, mais desesperados. As mãos agarravam o lençol com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Eu segurava a mão dela. Não sabia se ela sentia. Não sabia se ajudava, mas segurava, apertava de leve, falava baixo. Você vai conseguir, vai dar tudo certo. Eu tô aqui. Você não tá sozinha. Será que ela ouvia? Será que em algum lugar fundo da mente apagada dela aquelas palavras chegavam? Será que faziam diferença? 3h30. Um grito. Não foi gemido. Foi grito. Alto, agudo, cheio de dor. E então os olhos dela se abriram. Eu quase caí da cadeira. Ela olhou para o teto, desorientada, perdida, os olhos arregalados, cheios de terror. A respiração acelerada, ofegante. Calma, falei me inclinando para frente. Calma. Você está segura. Está na minha casa. Eu te encontrei na estrada. Você está segura agora. Ela virou a cabeça devagar, me olhou, e naquele olhar tinha tanto medo que meu coração apertou. Quem é você? A voz saiu rouca, quebrada, dolorida. Meu nome é Joaquim. Eu tenho uma fazenda aqui perto. Te encontrei desmaiada. Te trouxe para cá. O médico está vindo. Ela tentou se levantar. Eu segurei ela pelos ombros, gentil, mas firme. Não, você não pode se levantar. Você está muito fraca e está começando o trabalho de parto. Não. Eu preciso ir embora. Os olhos encheram de lágrimas. Ele vai me encontrar. Ele vai me matar. Quem? Quem vai te encontrar? Mas antes que ela pudesse responder, outra contração veio. Forte, violenta. Ela gritou de novo, agarrou meu braço com uma força que eu não imaginava que ela tivesse. Respira, falei. Respira fundo. Vai passar. Vai passar. A contração durou uns 20 segundos. Pareceu uma eternidade. Quando passou, ela afundou no travesseiro, chorando baixinho. Eu não quero que ele morra.
sussurrou. Por favor, não deixa meu filho morrer. Não vai morrer. Eu te prometo, não vai morrer. Não sei se eu podia prometer aquilo. Não sei se estava certo prometer, mas prometi. Porque era o que ela precisava ouvir. Porque era o que eu precisava acreditar. Os faróis de um carro iluminaram a janela. O médico. Corri até a porta. Abri. O Dr. Moacir desceu do carro velho pegando uma maleta preta do banco de trás. 50 e poucos anos, cabelo grisalho, óculos de armação fina. Conhecia ele de vista. Tinha ido algumas vezes na fazenda quando a Helena estava doente. Joaquim, doutor, onde ela está? Quarto dos fundos. Entrou em trabalho de parto. Acabou de acordar. Ele entrou rápido, foi direto para o quarto. Eu fiquei na porta, vendo ele se aproximar da cama, abrir a maleta, começar a examinar. Moça, eu sou o Dr. Moacir. Vim te ajudar, pode confiar em mim. Ela olhou para ele, depois para mim, e a sentiu fraco. Ele checou a pressão, ouviu o coração, apalpou a barriga, fez perguntas. Ela respondia com dificuldade, entre contrações. Depois de uns 10 minutos, ele se levantou e veio até mim. Baixou a voz. Joaquim, ela está muito debilitada. Desidratação severa, desnutrição, anemia provavelmente. O bebê está em sofrimento. Preciso levar ela para o hospital. Agora. Ela aguenta a viagem? Vai ter que aguentar. Aqui eu não tenho como ajudar se der complicação. E vai dar. Tenho quase certeza. Assenti. Vou junto. Ele me olhou. E assentiu também. Vamos. O Dr. Moacir trabalhou rápido. Colocou soro na veia da moça, prendeu a bolsa num suporte improvisado feito com cabide de arame. Pegou cobertores limpos que eu trouxe do armário, enrolou ela com cuidado, como quem embala algo muito frágil. E era frágil mesmo. Cada movimento dela era lento, doloroso. Cada respiração parecia custar um pedaço de vida. Joaquim, pega mais cobertor. Faz frio na estrada a essa hora. Corri para o meu quarto. Peguei o edredom velho que a Helena tinha feito há uns 15 anos. Cheiro de naftalina e memória. Levei de volta. Quando voltei, a moça estava chorando de novo. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela olhou para mim e sussurrou algo que não consegui ouvir direito. O que foi? Me aproximei. O gato... A voz dela era quase inaudível. Eu vi. O gato me protegeu. Meu sangue gelou. Ela tinha visto. Mesmo inconsciente de alguma forma, ela tinha visto. Viu sim, respondi segurando a mão dela. Ele te salvou. E agora você precisa lutar também. Pelo seu filho. Ela assentiu fraco. Apertou minha mão. O Dr. Moacir nos interrompeu. Vamos, cada minuto conta. Peguei ela no colo de novo. Mais leve ainda do que antes, se é que isso era possível. Parecia que o corpo estava se desfazendo aos poucos, virando apenas osso e pele. O doutor segurou o soro, mantendo a bolsa no alto. Saímos pela porta da frente. A noite estava gelada. O tipo de frio seco do cerrado que corta a pele. O céu estava cheio de estrelas, milhões delas, brilhando como furos numa cortina preta. A lua tinha sumido. Só restava o escuro e as estrelas e o silêncio profundo da madrugada. O carro do doutor era um Gol velho, branco, com a pintura descascando nas laterais. Banco de trás rasgado, cheiro de cigarro e desinfetante. Ele abriu a porta traseira, ajudou a acomodar a moça deitada. Eu sentei no chão do carro, segurando a cabeça dela no meu colo. O doutor entregou a bolsa de soro para mim. Mantém ela no alto, não pode parar de pingar. Pode deixar. Ele entrou na frente, ligou o motor. O carro roncou, tossiu, quase morreu, mas pegou. Saímos em disparada pela estrada de terra. Os faróis cortavam a escuridão, iluminando o caminho esburacado, cheio de pedras soltas. O carro pulava, chacoalhava. Cada buraco era uma tortura. A moça gemia a cada solavanco. Eu tentava amortecer, segurar a cabeça dela firme, mas era impossível. A estrada era cruel, implacável. Desculpa os buracos, gritou o doutor, acelerando ainda mais. Não tem jeito.
Eu sei. 5 minutos depois, chegamos ao asfalto. O carro ganhou velocidade. 80, 90, 100 quilômetros por hora. O motor gemia, forçado além da conta. Mas o doutor não diminuía. Tinha o pé no fundo. Olhei para a moça. Os olhos dela estavam abertos agora, fixos no teto do carro, vidrados, como se estivesse vendo algo que eu não via. Algo distante, algo além. Como é seu nome? Perguntei baixinho. Ela demorou para responder. Quando falou, a voz era só um fio. Mariana. Mariana, repeti. Nome bonito. E o bebê? Já escolheu o nome? Uma lágrima escorreu. Não tive tempo de pensar nisso. Outra contração veio. Ela apertou meu braço, cravou as unhas. Gritou. Um grito abafado, seguro na garganta, que saiu como um gemido estrangulado. Respira, Mariana. Respira fundo. Olha para mim. Ela olhou, os olhos castanhos molhados de dor e medo. Respira comigo. 1, 2, 3. Solta. 1, 2, 3. Solta. Ela tentou. Obedeceu. A contração passou. O corpo relaxou de novo. Boa! Você é forte, Mariana. Você consegue. Eu não sou forte, sussurrou. Eu tentei fugir e ele me pegou. Me amarrou. Me trancou. Eu só consegui sair porque ele bebeu demais e dormiu. Eu corri tanto, mas me perdi. Andei o dia inteiro, sem saber para onde, sem água, sem nada. Quem fez isso com você? Meu tio. A palavra caiu como pedra. Pesada, suja. Seu tio? Ele me levou quando meu pai morreu. Disse que ia cuidar de mim. Mas ele... A voz quebrou. Quando descobri que estava grávida, ele disse que ia me matar, que eu tinha envergonhado a família, que ninguém podia saber. A raiva voltou, fervendo, violenta. Apertei os punhos. Onde ele mora? Não sei. Eu fugi. Andei tanto que não sei onde eu estava. O doutor Moacir olhou pelo retrovisor. Joaquim, quando isso acabar, a gente vai atrás desse desgraçado. Mas agora a prioridade é ela e o bebê. Eu sei, mas a vontade de voltar, de procurar, de encontrar o covarde e fazer justiça queimava no peito. Como um carvão aceso que não apaga. A cidade apareceu no horizonte. Luzes fracas. Ruas vazias, cachorro latindo em algum lugar. O hospital ficava na entrada da cidade, um prédio baixo, branco, com letreiro iluminado. Hospital Municipal São Sebastião. O doutor entrou direto na emergência. Freou brusco, buzinou 3 vezes. Uma enfermeira apareceu na porta. Doutor Moacir, prepara a sala de parto. Agora, gestante em trabalho de parto prematuro, desidratação severa, desnutrição, sem pré-natal. A enfermeira sumiu correndo. Outra apareceu com uma maca. Tiramos a Mariana do carro com cuidado. Ela foi colocada na maca. O soro ainda pingava. O doutor corria ao lado, falando coisas técnicas que eu não entendia. Eu fiquei parado ali, no meio da rua, vendo eles entrarem pela porta automática, vendo a maca sumir pelo corredor branco, vendo a Mariana desaparecer. E pela primeira vez, desde que a tinha encontrado, me senti inútil. Sentei no meio-fio. Acendi um cigarro. Não fumava faz tempo. Devia ter uns 3 maços velhos guardados na gaveta desde que a Helena pediu para eu parar. Mas tinha pegado um antes de sair, sem saber por quê. Agora sabia. O cigarro queimou devagar. A fumaça subia reta no ar parado da madrugada. Lá dentro, a Mariana estava lutando. O bebê estava lutando e eu estava ali fora, fumando, esperando, torcendo. 15 minutos, meia hora, 1 hora. A enfermeira que tinha ajudado saiu. Você é parente dela? Não. Fui eu que encontrei ela. Entendo. Ela me olhou com uma mistura de cansaço e compaixão. Ela está na sala de parto. O bebê está sofrendo. A situação é delicada. Mas o doutor Moacir é bom. Se alguém consegue salvar os 2, é ele. Posso ver ela? Agora não. Mas pode esperar aqui dentro se quiser. Entrei.
A sala de espera era pequena, 6 cadeiras de plástico laranja, uma televisão velha desligada no canto, cheiro de álcool e café requentado, uma máquina de refrigerante com metade das opções sem estoque. Sentei, esperei. As horas se arrastaram como lesmas. Cada minuto durava 1000 anos. Eu olhava para o relógio na parede, depois para as mãos, depois para o chão, depois para o relógio de novo. O ponteiro dos segundos se movia tão devagar que parecia estar zombando de mim. 5 da manhã. A porta da sala de parto se abriu. O doutor Moacir saiu, a máscara cirúrgica pendurada no pescoço, o rosto cansado, suado, mas ele estava sorrindo. Levantei num pulo. Doutor Joaquim. Ele veio até mim, colocou a mão no meu ombro. Foi por pouco, muito pouco, mas conseguimos. As pernas quase falharam. Os dois? Ela e o bebê? Os dois. Ela tá fraca, vai precisar ficar internada uns dias, mas vai se recuperar. E o bebê? Ele sorriu mais largo. Um menino, pequeno, 3,2 kg, mas forte. Chorou assim que nasceu. Pulmão bom, coração bom. Não sei o que aconteceu comigo naquele momento. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse o alívio. Talvez fosse tudo acumulado. A cobra, o gato, a vigília, o medo, a corrida, a espera. Eu sentei no chão e chorei. Chorei como não chorava desde o dia que enterrei a Helena. Chorei de alívio, de gratidão, de exaustão. O doutor Moacir ficou ali, a mão ainda no meu ombro, sem dizer nada, apenas esperando, respeitando. Quando consegui me recompor, ele me ajudou a levantar. Você salvou ela, Joaquim. Se não tivesse encontrado, se não tivesse cuidado, ela estaria morta. E o bebê também. Você é um herói. Não sou herói. Só fiz o que qualquer um faria. Não. Ele balançou a cabeça. A maioria teria passado direto. Teria achado o trabalho demais. Teria pensado nos problemas. Você não. Você parou. Você cuidou. Você trouxe até aqui. Isso é ser herói. Não sabia o que dizer. Então não disse nada. Quer ver ela? Posso? Vem. Seguimos pelo corredor. Porta branca. Quarto pequeno. Cama hospitalar com grades nas laterais. E lá estava a Mariana. Limpa agora. O cabelo lavado, preso num rabo de cavalo simples. O rosto ainda pálido, mas sem a sujeira, sem os arranhões aparentes. Soro no braço. Aparelhos apitando baixinho, e nos braços dela, embrulhado numa manta azul clara, um bebê minúsculo. Ela me viu e sorriu. Um sorriso fraco, cansado, mas real. Joaquim, me aproximei devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar o momento. Como você tá? Cansada, dolorida, mas feliz. Ela olhou para o bebê. Graças a você. Não foi só eu. Foi o fantasma que parou. Foi o gato que lutou. Foi o doutor que operou. Foi Deus que arranjou tudo no tempo certo. Mesmo assim, lágrimas escorreram de novo. Você ficou. Você cuidou. Você não me deixou sozinha. Olhei para o bebê. Tão pequeno. Tão perfeito. Os olhinhos fechados. A boquinha fazendo biquinho. As mãozinhas minúsculas fechadas em punho. Ele é lindo. Quer pegar? Eu não sei. Faz muito tempo. Por favor. Ela estendeu o bebê para mim. Peguei com todo o cuidado do mundo. Leve como nuvem, quente como vida, cheirando a sabonete e leite e milagre. Segurei ele contra o peito, e algo dentro de mim se quebrou e se consertou ao mesmo tempo. Qual o nome dele? Perguntei com a voz embargada. Mariana me olhou, os olhos cheios de significado. Benedito. Vou chamar ele de Benedito, que significa abençoado, porque ele é. Nós somos, Benedito. São Benedito, o nome da minha fazenda. Não podia ser coincidência, não era. Devolvi o bebê para a mãe. Fiquei ali mais uns minutos, em silêncio, vendo ela embalar o filho, vendo a vida continuar mesmo depois de tanta morte ter quase acontecido.
Quando saí do hospital, o sol estava nascendo, um nascer de sol vermelho, alaranjado, que pintava o céu inteiro de cor. Os pássaros cantavam, o mundo acordava, e eu, pela primeira vez em 6 anos, senti que também estava acordando. Voltei para a fazenda quando o sol já estava alto. O fantasma estava no pasto, pastando tranquilo, como se nada daquilo tivesse acontecido. Quando me viu, ergueu a cabeça e relinchou. Fui até ele, passei a mão no pescoço branco. A gente salvou ela, velho. Ela e o menino tão vivos. Ele bufou como se entendesse. Talvez entendesse mesmo. Cavalo sente as coisas. Sabe quando algo importante aconteceu. Entrei em casa. O quarto de hóspedes ainda estava do jeito que tinha deixado. Lençol amassado, bacia com água suja, panos espalhados. O cheiro de suor e medo ainda pairava no ar. Comecei a arrumar. Lavei os lençóis. Limpei o chão. Abri as janelas para deixar o vento entrar e levar embora os fantasmas da noite anterior. Quando terminei, já era quase meio-dia. O corpo pedia descanso, mas a cabeça não desligava. Cada vez que fechava os olhos, via a cobra avançando. Via o gato lutando. Via a Mariana caída no chão. Via o bebê nos meus braços. Fiz café. Comi um pão dormido com manteiga. Sentei na varanda. O calor do dia caía pesado. Cigarras cantavam alto. Ao longe, um gavião riscava o céu azul, planando em círculos preguiçosos. Foi quando vi a poeira no final da estrada. Um carro se aproximava, devagar, levantando nuvem vermelha. Reconheci de longe. Era a caminhonete velha do seu Antônio, dono do armazém da cidade. O que ele queria aqui? A caminhonete parou na frente da casa. Seu Antônio desceu. Baixinho, barrigudo, chapéu de palha enfiado até as orelhas. Devia ter uns 70 anos, mas era forte ainda. Mão firme de quem trabalhou a vida inteira. "Joaquim!" gritou, acenando. "Seu Antônio." Desci da varanda. "O que traz o senhor até aqui?" "Vim saber da história. A cidade inteira está falando. Dizem que você encontrou uma moça grávida quase morta na estrada, que trouxe ela para o hospital na madrugada, que salvou ela e o bebê." Suspirei. Notícia voa rápido em cidade pequena. É verdade. Encontrei ela ontem no fim da tarde, desmaiada, desidratada, em trabalho de parto. Meu Deus do céu! Ele balançou a cabeça. E é verdade que tinha uma cobra coral tentando atacar ela? E que um gato do mato espantou a cobra? Olhei para ele, surpreso. "Como é que o senhor sabe disso?" A moça contou para a enfermeira. A enfermeira contou para todo mundo. "Joaquim, a cidade inteira está dizendo que foi milagre, que Deus mandou aquele gato proteger ela até você chegar." Não sabia o que responder, porque era exatamente o que eu achava também. Pode ser. Seu Antônio tirou o chapéu, passou a mão no cabelo ralo. "Joaquim, eu conheço você desde que você era menino. Conheço sua índole. Sei que você é homem bom. Mas o que você fez ontem, isso vai além. Você deu uma nova chance de vida para aquela moça. E para o bebê, isso não se esquece. Eu só fiz o que tinha que ser feito. E é por isso que é especial, porque a maioria não faz." Ele colocou o chapéu de volta. "Vim aqui trazer uma coisa." Foi até a caminhonete, voltou com uma caixa de papelão. Colocou na varanda. "O que é isso?" Roupinha de bebê, fralda, leite em pó. Umas coisas que a mulherada da igreja juntou quando soube da história. Disseram que a moça não tem nada, que fugiu sem nada. Então juntamos o que pudemos para ajudar. O peito apertou. Peguei a caixa. Estava pesada, cheia. "Obrigado, seu Antônio. Vou levar para o hospital hoje à tarde." "E tem mais." Ele enfiou a mão no bolso, tirou um envelope. R$ 200, também juntamos, para ajudar com as despesas. Sei que o hospital público é de graça, mas sempre tem gasto. Remédio, comida, transporte. Tentei recusar, mas ele enfiou o envelope na minha mão. "Aceita. É pouco, mas é de coração. A cidade inteira está orgulhosa de você, Joaquim.
Fazia tempo que a gente não via algo bom acontecer por aqui. Ele foi embora logo depois, mas não foi o único. Durante a tarde, mais 3 pessoas apareceram. A dona Marli, da venda de tecidos, trouxe 2 mantas de bebê que ela mesma tinha costurado. O Zé Carlos, do posto de gasolina, trouxe um galão de água mineral e um pacote de bolacha. A professora Ivone, que dava aula no grupo escolar, trouxe roupas femininas, vestidos simples, mas limpos e bem conservados. Todos queriam saber a história. Todos queriam ajudar. Todos diziam que era milagre. E talvez fosse mesmo. Às 4 da tarde arrumei tudo no carro. Sim, eu tinha um carro. Um Fusca 78 azul desbotado que só usava quando precisava ir na cidade. O resto do tempo ficava dormindo na garagem. Mas hoje precisava. Não ia levar tudo aquilo a cavalo. A estrada até a cidade parecia diferente à luz do dia. Menos ameaçadora. Menos misteriosa. Só uma estrada de asfalto rachado cortando o cerrado seco. Mas agora ela tinha significado. Era o caminho que tinha salvado 2 vidas. Cheguei no hospital perto das 5. O movimento era pequeno. 2 pessoas na recepção, um senhor de bengala sentado na sala de espera, uma criança chorando em algum lugar do corredor. A recepcionista me reconheceu. Seu Joaquim, veio ver a Mariana? Vim, e trouxe umas coisas para ela. Que bênção! Ela está no quarto 3, pode subir. Subi as escadas com a caixa nos braços. O corredor cheirava a desinfetante e comida de hospital. Encontrei o quarto 3. A porta estava entreaberta. Bati de leve. Mariana, posso entrar? Joaquim! A voz dela soou mais forte que de manhã. Claro, entra. Entrei. Ela estava sentada na cama, o bebê dormindo no berço ao lado. Parecia melhor. Ainda pálida, ainda fraca, mas com cor voltando no rosto. Os olhos menos vidrados, a postura menos derrotada. Como você tá? Melhor. Muito melhor. Consegui comer alguma coisa. Tomar banho. O médico disse que em 3 dias eu já posso ter alta. E o Benedito? Ela olhou para o filho e sorriu. Um sorriso de mãe. De amor puro. Perfeito. Mamou bem. Dormiu bem. Parece que nem passou pelo que passou. Coloquei a caixa na cadeira. Trouxe umas coisas para você. A cidade inteira se juntou. Tem roupa de bebê, fralda, leite, roupas para você também. E um dinheiro para ajudar. Ela olhou para a caixa, depois para mim, e começou a chorar. Joaquim, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. As pessoas querem ajudar. Você não está sozinha, Mariana. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu passei tanto tempo achando que o mundo inteiro era ruim, que todo mundo ia me machucar, que ninguém se importava. E agora eu vejo que estava errada, que ainda existe gente boa, que ainda existe esperança. Sentei na cadeira ao lado da cama. Mariana, posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você vai fazer quando sair daqui? Para onde você vai? O sorriso sumiu. Ela abaixou a cabeça. Não sei. Não tenho para onde ir. Não tenho ninguém. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Meu pai morreu ano passado. Fui morar com meu tio porque não tinha escolha. E agora... A voz falhou. Agora eu não posso voltar. Ele me mata. E mata o Benedito também. Você não vai voltar. Isso eu garanto. Mas precisa de um lugar para ficar. Pelo menos até se recuperar. Até decidir o que fazer. Ela me olhou. Joaquim, você já fez demais. Não posso pedir mais nada. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Respirei fundo. Mariana, minha casa é grande, vazia. Tem um quarto de hóspedes que ninguém usa. Você pode ficar lá. Você e o Benedito, até se recuperar. Até ter forças para pensar no futuro. Sem pressa, sem cobrança. Ela ficou em silêncio, processando. Os olhos cheios de dúvida e esperança ao mesmo tempo. Você tem certeza? Não vai ser incômodo? Tenho certeza. E não vai ser incômodo. Vai ser... Parei procurando as palavras certas.
Vai ser bom ter vida na casa de novo. Faz 6 anos que eu vivo sozinho. Faz 6 anos que aquela casa tá vazia, silenciosa, morta. Talvez vocês dois sejam o que ela precisa para voltar a ser lar. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Obrigada, Joaquim. Obrigada por tudo. Obrigada por não ter passado direto naquela estrada. Obrigada por ter cuidado. Obrigada por não me deixar sozinha. Obrigada por acreditar que a gente merece uma chance. Todo mundo merece uma chance, Mariana. Todo mundo. Fiquei mais 1 hora no hospital. Conversei com o Dr. Moacir. Ele confirmou que em 3 dias ela teria alta. Disse que ela ia precisar de cuidados, alimentação reforçada, repouso, acompanhamento. Eu disse que ia cuidar, que ela ia ficar na minha casa. Ele me olhou com aquele jeito de médico que viu muita coisa na vida e já não se surpreende mais. Joaquim, você é um homem bom, raro hoje em dia. Só tô fazendo o certo. É justamente isso que te faz raro. A maioria sabe o que é certo. Poucos fazem. Quando saí do hospital, o sol já estava descendo. O céu tinha aquela cor laranja que eu gostava. A cidade estava tranquila. Algumas pessoas na rua, lojas fechando, cheiro de comida vindo das casas. Passei no armazém do seu Antônio. Comprei mantimentos, arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, café, leite, carne, frango, verduras. Enchi 2 sacos grandes. Ia precisar fazer comida decente. Comida de verdade. Não mais aquelas jantinhas tristes de homem sozinho. Quando cheguei em casa, já era noite. Guardei as compras, fiz uma janta simples, sentei na varanda com um café. O céu estava limpo. As estrelas brilhavam forte. E pela primeira vez em muito tempo, olhei para aquele céu e senti gratidão. Gratidão por ter passado naquela estrada. Gratidão pelo fantasma ter parado. Gratidão pelo gato ter lutado. Gratidão por estar vivo para fazer diferença. 3 dias. Em 3 dias, a Mariana e o Benedito iam chegar. E a casa ia deixar de ser um túmulo de memórias e voltar a ser o que sempre devia ter sido, um lar. Os 3 dias que se seguiram foram os mais movimentados que tive em anos. Acordei no dia seguinte com o sol ainda nascendo e uma lista mental do que precisava fazer. A casa não recebia uma mulher e um bebê fazia 6 anos. Estava tudo limpo. Eu sempre mantive limpo. Era questão de respeito com a memória da Helena. Mas limpo não é o mesmo que pronto. Não é o mesmo que acolhedor. Comecei pelo quarto de hóspedes. Tirei tudo de lá. A cama velha de casal, o guarda-roupa empenado, as caixas de coisas antigas que eu nunca tinha tido coragem de mexer. Empilhei tudo na garagem. O quarto ficou vazio, as paredes nuas mostrando manchas mais claras onde antes havia móveis. Parecia triste assim, parecia osso sem carne. Peguei o balde, a vassoura, o pano, lavei o chão inteiro, esfregando cada canto. Limpei as janelas até o vidro ficar transparente como água. Passei pano nas paredes, tirando a poeira acumulada de anos. Tirei as cortinas velhas, lavei, estendi no varal. O sol do meio-dia fez o trabalho de secar em 2 horas. Quando terminei, o quarto cheirava a sabão e recomeço, mas ainda estava vazio. Subi no Fusca e fui até a cidade. Passei na loja de móveis do seu Geraldo, uma loja pequena que tinha de tudo um pouco, desde sofá até panela. Ele estava atrás do balcão, lendo jornal. Joaquim levantou quando me viu. Soube da história. Que coisa, hein? Deus age de forma misteriosa mesmo. Age sim, seu Geraldo. Vim comprar umas coisas. Preciso de uma cama de solteiro, colchão novo, um berço, lençol, travesseiro, cobertor. O que tiver. Ele piscou, surpreso. Berço? Joaquim, você... Não é para mim. Sorri. É para a moça que encontrei. Ela vai ficar na minha casa uns tempos, até se recuperar. O rosto dele se abriu num sorriso largo. Joaquim, você é um homem de fé mesmo. Tá fazendo a coisa certa. Vem ver o que eu tenho. Passamos 1 hora escolhendo.
Cama de madeira simples, mas sólida. Colchão novo, daqueles de espuma boa. Berço de vime, pequeno mas bonito, com um mosquiteiro de tule branco. Lençóis floridos. Eu não sabia se ela gostava de flor, mas pareciam alegres. Travesseiros macios, cobertores leves para o calor do cerrado, toalhas, tapete pequeno. Quanto fica tudo? Seu Geraldo fez as contas no papel. 720, mas para você, Joaquim, faço por 600 e entrego hoje mesmo, sem cobrar frete. O senhor não precisa fazer desconto. Eu sei que não preciso. Eu quero. Considere minha contribuição para a causa. Apertei a mão dele. Voltei para casa. 2 horas depois, o caminhão do seu Geraldo parava na frente da casa. Ele e o filho dele, o Geraldinho, desceram e ajudaram a descarregar tudo. Montamos a cama no quarto, colocamos o colchão. Arrumamos o berço ao lado, perto da janela onde a brisa entrava de leve. Estendemos os lençóis, colocamos as fronhas. O quarto foi ganhando vida aos poucos. Cor, propósito. Quando terminamos, fiquei parado na porta, olhando. Não era luxuoso, não era sofisticado, mas era acolhedor, era humano. Era o tipo de quarto onde alguém podia dormir sem medo, onde um bebê podia crescer protegido. Ficou bom, disse seu Geraldo, limpando o suor da testa. Ficou ótimo, obrigado. Eles foram embora. Eu fiquei. Sentei na cama nova, testando a firmeza. Passei a mão no berço, sentindo a textura do vime. Imaginei a Mariana dormindo ali. Imaginei o Benedito balançando no berço, os olhinhos fechados, a boquinha fazendo biquinho. Pela primeira vez em 6 anos, aquele quarto tinha futuro. No dia seguinte, acordei cedo de novo. Fui até o galinheiro. Eu tinha meia dúzia de galinhas que botavam ovo quando queriam. Peguei 4 ovos frescos. Voltei para a cozinha. Olhei para os armários. Precisava de mais coisas. Voltei para a cidade. Passei no mercado. Comprei frutas, banana, maçã, mamão, laranja, legumes, cenoura, batata, abóbora, carne de frango, peixe fresco, biscoito de maisena, leite, iogurte, suco, chocolate em pó, açúcar mascavo, mel. A moça do caixa olhou para a quantidade de compras e arregalou os olhos. Seu Joaquim, o senhor vai dar uma festa? Não, só preparando a casa para receber visitas. Ela sorriu. Aquele sorriso de quem sabe, mas não pergunta. Voltei para casa. Guardei tudo. Organizei a geladeira. Ela tinha estado quase vazia fazia meses. Agora estava cheia, colorida. Viva! Limpei a sala. Tirei a poeira dos móveis, varri o chão, passei pano, abri as janelas para deixar o ar circular. A casa inteira parecia respirar diferente, como se soubesse que algo estava mudando, como se estivesse se preparando também. À tarde fui até a varanda. A cadeira de balanço da Helena ainda estava lá. 6 anos sem ninguém sentar. 6 anos juntando poeira e solidão. Peguei um pano, limpei com cuidado. A madeira estava boa ainda, só precisava de óleo. Passei óleo na madeira, deixei brilhar. Testei o balanço. Rangia um pouco, mas funcionava. Imaginei a Mariana sentada ali, embalando o Benedito. Imaginei o som da cadeira rangendo de leve, o bebê chorando, a mãe cantando baixinho. Imaginei vida. No 3º dia, acordei nervoso. Era o dia que ela ia receber alta. O dia que eles iam chegar. Tomei café rápido, arrumei a casa pela 10ª vez. Mudei as toalhas de lugar, ajeitei os travesseiros, verifiquei se tinha sabonete no banheiro, água no filtro, comida na geladeira, tudo estava pronto, mas eu não estava. Sentei na mesa da cozinha, as mãos tremiam um pouco. Não era medo, não era arrependimento, era algo diferente, era a sensação de estar à beira de algo novo, algo desconhecido, algo que não dava para controlar. Fazia 6 anos que eu vivia sozinho. 6 anos de silêncio, 6 anos de rotina previsível, onde cada dia era igual ao anterior. Acordava, trabalhava, comia, dormia, sem surpresas, sem mudanças, sem vida. E agora ia ter uma mulher e um bebê morando aqui.
Ia ter choro de criança de madrugada, ia ter conversa na hora do café, ia ter roupa pequena secando no varal, ia ter movimento, ia ter barulho, ia ter presença. Será que eu estava pronto para isso? Será que eu conseguia? Levantei, andei até o quarto que tinha preparado. Fiquei na porta, olhando, a cama arrumada, o berço esperando, a janela aberta deixando entrar a luz dourada da manhã. Helena, murmurei pro ar vazio. Não sei se você tá me vendo. Não sei se dá para ver essas coisas de onde você tá, mas se dá, eu queria que você soubesse que eu não tô substituindo você. Ninguém nunca vai substituir você. Mas eu preciso continuar. Eu preciso viver. E acho que essa é a chance que Deus está me dando. A chance de fazer diferença. A chance de ser útil de novo. De ter propósito. Então, se você puder, se você tiver algum poder aí, me ajuda, me dá força, porque eu vou precisar. Silêncio. Só o vento nas árvores lá fora. Mas de alguma forma senti que ela tinha ouvido e que tinha concordado. Às 2 da tarde subi no Fusca e fui até o hospital. O caminho já estava ficando familiar. Cada curva, cada lombada, cada rachadura no asfalto. Estacionei, entrei, subi as escadas, bati na porta do quarto 3. Entra! Entrei. A Mariana estava vestida com um dos vestidos que a professora Ivone tinha trazido. Simples, azul claro, mas limpo e bonito. O cabelo estava preso num coque. O rosto tinha cor agora, ainda magra demais, ainda fraca, mas viva, muito viva. O Benedito estava no berço do hospital, dormindo, minúsculo, perfeito. Joaquim! Ela sorriu quando me viu. Tava te esperando. Como você tá? Pronta para ir embora. O médico já assinou a alta, só estava esperando você chegar. Olhei para ela, para a roupa que ela usava, para o bebê no berço, e senti um aperto no peito. Mariana, eu preciso te dizer uma coisa antes de a gente ir. O sorriso dela vacilou um pouco. O que foi? Eu não sou perfeito. Não sou homem de muitas palavras. Vivo sozinho faz tempo. Tenho manias. Acordo cedo. Trabalho o dia inteiro. A casa é simples. Não tem luxo. Não tem conforto moderno. É casa de fazendeiro velho e solitário. Ela me olhou sério. Joaquim, eu fugi de casa com a roupa do corpo. Dormi no mato. Quase morri de sede. Quase fui mordida por cobra. Dei à luz sem ter comido direito por dias. Qualquer lugar com teto e comida é palácio para mim. Qualquer lugar onde eu e meu filho temos segurança é mais do que eu poderia ter sonhado. Eu sei, mas eu precisava falar. Precisava que você soubesse que não vai ser fácil, que eu não sei cuidar de bebê, que eu não sei lidar com gente, que eu posso errar. Muito. Ela se levantou devagar, veio até mim. Segurou minhas mãos. As mãos dela eram pequenas, frágeis, mas o aperto era firme. Joaquim, você me salvou. Você me deu abrigo quando eu não tinha. Você está me oferecendo um lar quando o mundo me jogou fora. Você pode errar 1000 vezes, que ainda assim vai ser o homem mais certo que eu já conheci. As palavras ficaram presas na garganta. Não sabia o que dizer. Então, só assenti. Uma enfermeira entrou com a papelada da alta. Assinamos os documentos. Ela trouxe uma cadeira de rodas. Protocolo do hospital. A Mariana sentou. Eu peguei o Benedito no colo. Tão leve, tão frágil, tão dependente. Descemos. Atravessamos o corredor. Passamos pela recepção. As enfermeiras acenaram, desejaram sorte, disseram que era lindo o que eu estava fazendo. Saímos para a rua. O sol bateu forte. O Benedito franziu o rostinho incomodado. Abri a porta de trás do Fusca. Ajudei a Mariana a entrar. Passei o bebê para ela. Fechei a porta, dei a volta. Entrei, liguei o motor. O Fusca tossiu, mas pegou. Pronta? Perguntei. Ela olhou para mim, depois para o filho, depois para a estrada à frente. Pronta. E eu dirigi. Para casa.
para o lugar que durante 6 anos tinha sido apenas meu e que agora ia ser nosso, não família no sentido tradicional, não laços de sangue, mas algo diferente, algo que eu ainda não sabia definir, mas que era real, que era importante, que era necessário. A estrada se esticava à frente, o cerrado dos dois lados, o céu azul em cima e dentro do carro, 3 vidas se encontrando, 3 destinos se entrelaçando, 3 almas encontrando, cada uma do seu jeito, um lugar para pertencer. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia assustador, parecia possível. A viagem até a fazenda foi silenciosa, não um silêncio pesado, incômodo, daqueles que pedem para ser preenchidos. Era um silêncio diferente, contemplativo, como se cada um de nós estivesse processando o que estava acontecendo. Mariana olhava pela janela, embalando o Benedito nos braços. Vez ou outra, ela desviava o olhar da paisagem e olhava para mim, como se precisasse confirmar que aquilo era real, que não era sonho, que ela realmente estava indo para um lugar seguro. Eu dirigia devagar, não tinha pressa, queria que ela visse o caminho, queria que reconhecesse a estrada, os marcos, as curvas, caso um dia precisasse. Caso algo acontecesse e ela tivesse que saber para onde ir ou como voltar. Não que eu esperasse problema, mas um homem que viveu tanto quanto eu aprendeu que precaução nunca é demais. Passamos pela cidade, as ruas vazias do meio da tarde. Algumas pessoas sentadas nas calçadas, conversando, crianças brincando de bola num terreno baldio, a padaria com a porta aberta, cheiro de pão fresco escapando. O Zé Carlos, no posto de gasolina, acenou quando passamos. Acenei de volta. É pequena, disse Mariana de repente. A primeira palavra desde que saímos do hospital. A cidade? É. Ela sorriu fraco, mas parece acolhedora. Parece o tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo. É exatamente isso, para bem e para mal. Olhei para ela de relance. Todo mundo vai saber da sua história. Já sabem, provavelmente. Cidade pequena é assim. Notícia voa. Ela ficou quieta por um momento. Isso te incomoda? Não. E você? Não sei. Ela olhou para o filho. Acho que depende do que vão falar. Vão falar que você é corajosa, que sobreviveu, que salvou seu filho, que merece uma chance, e quem falar diferente vai ter que lidar comigo. Ela virou a cabeça para mim, os olhos arregalados. Joaquim... Falo sério, Mariana. Você vai morar na minha casa, sob minha proteção, e eu não vou deixar ninguém te julgar, ninguém te humilhar, ninguém te fazer sentir menos do que você é. As lágrimas vieram de novo. Ela tentou segurar, mas não conseguiu. Chorou baixinho, tentando não fazer barulho para não acordar o bebê. Desculpa, sussurrou, enxugando o rosto com a manga do vestido. É que... faz tanto tempo que ninguém me protege. Faz tanto tempo que eu só fujo, que eu só apanho, que eu só me escondo. E agora você... Você, eu sei. Minha voz saiu mais rouca do que pretendia. Eu sei como é não ter ninguém. Como é carregar tudo sozinho. Mas acabou, Mariana. Você não está sozinha mais. Ela assentiu, mordendo o lábio. Limpou as lágrimas, respirou fundo e voltou a olhar pela janela. Saímos da cidade. A estrada de asfalto deu lugar à estrada de terra. O Fusca chacoalhou um pouco, mas eu conhecia cada buraco, cada lombada, cada pedra solta. Desviava no automático. Mariana segurou o bebê com mais firmeza, protegendo a cabecinha dele dos solavancos. Tá longe ainda? Perguntou ela. Uns 15 minutos. Aguenta firme. A paisagem mudou aos poucos. Menos árvores, mais capim, mais cerca de arame, mais vazio. O cerrado se esticava até onde a vista alcançava. Terra vermelha, capim amarelo, céu azul infinito. 2 carcarás voavam em círculos lentos acima de alguma coisa morta na estrada. Um tatu atravessou correndo à nossa frente, desaparecendo no mato. Mariana apontou surpresa. Um tatu! Tem bastante por aqui. Paca também. Capivara.
Lobo-guará, de vez em quando. Onça, mais raro. E cobra. Sempre tem cobra. Ela estremeceu. Cobra. É. Olhei para ela. Mariana, sobre aquilo. Sobre o gato do mato que te protegeu. Você acredita? Ela me cortou, a voz urgente. Você viu? Você acredita mesmo que aconteceu? Vi com meus próprios olhos. E sim, acredito. Mais que isso, acredito que foi mandado. Mandado? Por Deus. Ou pela providência. Ou sei lá o que a gente queira chamar essa força que às vezes arranja as coisas de um jeito que não tem explicação lógica. Ela ficou quieta, processando. Minha avó costumava dizer que Deus trabalha em mistérios, que a gente nunca entende tudo, que às vezes ele usa até bicho para fazer sua vontade. Ela olhou para o filho. Acho que ela tinha razão. Tinha. Respirei fundo. E acho que ele não terminou ainda. Acho que aquilo foi só o começo. Não disse mais nada. Não precisava. Ela entendeu. A fazenda apareceu ao longe, as cercas brancas que eu tinha pintado no ano anterior, o curral vazio, o galpão de ferramentas com o telhado meio torto, e a casa, pequena, simples, mas sólida, as paredes brancas, o telhado de barro vermelho, a varanda com as colunas de madeira. Mariana se inclinou para frente tentando ver melhor. É ali? É ali. Bem-vinda à Fazenda São Benedito. Ela arregalou os olhos. Ah, São Benedito, como o nome que eu dei para o meu filho. Exatamente. A fazenda tem esse nome faz 50 anos. Era da minha família. Herdei do meu pai. Ele herdou do meu avô. E o nome sempre foi esse. Joaquim. Isso não pode ser coincidência. Não é. Estacionei na frente da casa, desliguei o motor. Nada disso foi coincidência, Mariana. Desde o momento que eu resolvi pegar aquela trilha velha, desde o momento que o fantasma parou, desde o momento que o gato apareceu, nada. Foi tudo arranjado, planejado, orquestrado por mãos que a gente não vê, mas sente. Ela ficou sem palavras, apenas segurou o bebê mais apertado contra o peito e chorou. Mas dessa vez não era choro de dor, era choro de gratidão, de alívio, de finalmente entender que estava onde deveria estar. Desci do carro, dei a volta, abri a porta dela, ofereci a mão. Ela aceitou. Saiu devagar, as pernas ainda fracas, o corpo ainda se recuperando. Ficamos ali parados por um momento, ela, eu e o bebê entre nós. O vento soprava leve, trazendo cheiro de capim e terra. As cigarras cantavam. Um bem-te-vi gritou em algum lugar. O fantasma relinchou lá do pasto, reconhecendo o som do carro. Pronta para entrar? Perguntei. Pronta. Subimos os 3 degraus da varanda. Abri a porta. O cheiro da casa me atingiu. Cheiro de lar, de limpeza recente, de começo. Dei passagem para ela entrar primeiro. Mariana parou no meio da sala. Olhou em volta. A simplicidade dos móveis. O sofá velho, mas confortável, a mesa de madeira, as cortinas limpas, as paredes nuas, exceto por uma foto da Helena que eu nunca tinha tirado. Ela no dia do casamento, sorrindo, linda, viva. É simples, comecei a dizer. É perfeito, ela me cortou. É absolutamente perfeito. Mostrei a casa para ela. A cozinha com a mesa redonda e 4 cadeiras. O fogão a lenha que eu ainda usava quando fazia frio. A geladeira cheia de comida. O filtro de barro no canto. Ela passou a mão na mesa, sentindo a madeira lisa, gasta de tanto uso. Aqui você pode comer quando quiser. Pode cozinhar quando quiser. Pode pegar qualquer coisa da geladeira. A casa é sua também agora. Ela assentiu, ainda processando. Levei ela até o corredor. Mostrei o banheiro. Simples, mas limpo. Toalhas novas penduradas. Sabonete novo. Shampoo que eu tinha comprado pensando que talvez ela precisasse. Tem chuveiro elétrico. Água quente. Demora uns 2 minutos para esquentar, mas funciona bem. Joaquim, eu fiquei 3 dias tomando banho de caneca fria no hospital. Qualquer água quente vai ser luxo. Sorri. Continuamos.
Passei pelo meu quarto sem abrir a porta. Aquele espaço ainda era só meu. Talvez sempre fosse. E então parei na porta do quarto de hóspedes. A porta que agora tinha propósito. Respirei fundo. Esse aqui vai ser seu e do Benedito. Abri a porta. Mariana entrou devagar. Parou no meio do quarto. Girou em círculo lento, olhando tudo. A cama nova com lençóis floridos. O berço de vime ao lado da janela. As cortinas limpas balançando com a brisa. O guarda-roupa pequeno, mas arrumado. O tapete macio no chão. A luz suave entrando pela janela. Ela cobriu a boca com a mão livre. As lágrimas voltaram. Dessa vez vieram com soluços. Ela tentou segurar, mas não conseguiu. Sentou na cama, segurando o bebê, e chorou como não tinha chorado ainda. Fiquei na porta sem saber se entrava ou se deixava ela ter aquele momento. Optei por ficar, apenas ficar. Presente, mas não invasivo. Depois de alguns minutos, ela se acalmou. Enxugou o rosto. Olhou para mim com olhos vermelhos, mas gratos. Você fez tudo isso? Para mim? Fiz. Encostei no batente da porta. O quarto estava vazio, sem uso, sem propósito, igual a mim, igual a casa inteira. E agora tem propósito, tem vida, tem futuro. Joaquim, eu não sei como retribuir. Não precisa retribuir, só precisa ficar, se recuperar, cuidar do seu filho, descobrir o que você quer fazer. E quando estiver pronta, quando tiver forças, aí você decide se quer ficar mais tempo, se quer ir embora, se quer construir algo novo. Mas, por enquanto, só precisa descansar. Ela assentiu, levantou devagar, foi até o berço, deitou o Benedito ali com todo o cuidado do mundo. Ele resmungou um pouco, mas não acordou. Ela ajeitou a mantinha, afastou o mosquiteiro, ficou olhando para ele por um momento longo. Ele está seguro aqui, sussurrou, mais para si mesma do que para mim. Pela primeira vez desde que nasceu, ele está verdadeiramente seguro. Saí do quarto, deixando ela ter aquele momento. Fui até a cozinha, coloquei água para ferver. Ia fazer um café, talvez chá, alguma coisa quente e reconfortante. Enquanto a água fervia, olhei pela janela. O sol já estava baixando. O céu começava a ganhar aquele tom alaranjado. O fantasma pastava tranquilo. As galinhas ciscavam perto do galinheiro. Tudo normal. Tudo como sempre foi. Mas não era igual. Nunca mais seria. Porque agora tinha vida dentro da casa. Tinha respiração além da minha. Tinha batimento de coração além do meu. Tinha futuro além do meu. Mariana apareceu na porta da cozinha. Tinha tirado os sapatos. Vinha descalça, os pés pequenos fazendo pouco barulho no chão de cimento queimado. Ele dormiu, disse ela. Acho que sentiu que está seguro, que pode descansar de verdade. Você também deveria descansar. Foi alta hospitalar há poucas horas. Seu corpo ainda está se recuperando. Eu sei, mas... Ela hesitou. Posso ficar aqui um pouco? Com você, conversando? Não quero ficar sozinha ainda. Não depois de tanto tempo sozinha. Claro, senta. Tô fazendo café. Ou prefere chá? Chá, se tiver. Chá de camomila, se for possível. Tenho. A Helena sempre tomava antes de dormir. Ainda tem algumas caixas no armário. Fiz o chá, servi numa caneca limpa. Coloquei açúcar, mexi, entreguei para ela. Ela segurou a caneca com as duas mãos, sentindo o calor, inalando o vapor. Obrigada. Fiz café para mim. Sentei na cadeira à frente dela. Tomamos em silêncio por alguns minutos. Um silêncio confortável, de gente que não precisa preencher cada segundo com palavras. Posso te perguntar uma coisa? Ela quebrou o silêncio. Pode. A mulher da foto na sala era sua esposa? Era. Helena morreu faz 6 anos, câncer. Sinto muito. Eu também, todo dia, mas... Pausei, procurando as palavras. Mas aprendi que sentir falta não significa parar de viver. Significa honrar. Significa lembrar. Mas também significa continuar. Porque é isso que ela ia querer.
Mariana assentiu devagar. Você deve ter amado muito ela. Amei. Ainda amo de certo jeito. Mas o amor não acaba quando a pessoa morre. Só muda de forma. Vira saudade. Vira gratidão. Vira lição. Que lição? Pensei bem antes de responder. Que a vida é curta demais para desperdiçar. Que cada dia é uma chance. Que a gente não sabe quanto tempo tem. Então, melhor usar esse tempo fazendo diferença. Sendo útil, sendo bom. Ela tomou mais um gole de chá. Os olhos dela estavam fixos na caneca, mas percebi que estava processando cada palavra. Joaquim, você já pensou que talvez você tenha me salvado não só por mim, mas por você também? Olhei para ela, surpreso. Como assim? Você disse que vive sozinho faz 6 anos, que a casa estava vazia, que você só existia. Ela me olhou. Talvez Deus tenha me colocado no seu caminho não só para me salvar, mas para te salvar também. Para te lembrar que você ainda está vivo, que ainda pode fazer diferença, que ainda tem propósito. As palavras me atingiram como soco no estômago, porque eram verdade. Verdade que eu não tinha querido admitir. Verdade que estava enterrada fundo, mas que agora vinha à superfície. Talvez, admiti, a voz saindo rouca, talvez você tenha razão. Ficamos mais um tempo ali, conversando sobre pequenas coisas, sobre a rotina da fazenda, sobre horários, sobre onde ficava o quê, sobre o que ela podia ou não fazer enquanto se recuperava, sobre o Benedito e suas necessidades. Quando o céu ficou roxo e as primeiras estrelas começaram a aparecer, ela bocejou. Acho que vou deitar um pouco. Tô cansada. Vai, descansa. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, meu quarto é ali do lado. Pode bater, pode chamar. Não precisa ter vergonha. Tá bom. Ela se levantou, parou na porta da cozinha, virou para mim. Joaquim? Sim? Obrigada. Por tudo. Por me achar, por cuidar, por trazer aqui, por preparar o quarto, por me dar essa chance, por acreditar que eu mereço. Obrigada por me fazer sentir humana de novo. Não consegui responder. Só assenti. Ela sorriu fraco e foi embora. Fiquei ali sentado na cozinha vazia, terminando meu café, olhando o céu escurecer pela janela, ouvindo os sons da noite. Grilos, sapos, o vento nas árvores. E pela primeira vez em 6 anos, a solidão não pesava tanto, porque agora, no quarto ao lado, tinha uma mãe e um bebê dormindo. Tinha vida, tinha esperança, tinha recomeço. E eu, que tinha passado tanto tempo apenas existindo, finalmente estava vivendo de novo. A primeira noite foi estranha. Não ruim, apenas diferente. Deitei na minha cama, a mesma cama onde tinha dormido sozinho por 6 anos, e fiquei olhando para o teto. Ouvia sons que não ouvia fazia tempo, o rangido leve da cama do quarto ao lado quando Mariana se mexia, o suspiro baixinho dela antes de dormir. E então, lá pelas 2 da manhã, o choro do Benedito. Não foi um choro alto, foi quase um miau, um protesto pequeno de bebê com fome. Ouvi Mariana se levantar. Ouvi o arrastar dos pés descalços no chão. Ouvi a voz dela, baixinha, acalmando, cantarolando algo que não consegui distinguir. E depois, silêncio de novo. Não consegui voltar a dormir logo. Fiquei ali, deitado, pensando em como era estranho ter gente na casa. Como era estranho não estar sozinho. Como era estranho e, ao mesmo tempo, como parecia certo, como parecia que era assim que sempre deveria ter sido. Quando finalmente peguei no sono, sonhei com a Helena. Ela estava na varanda, sentada na cadeira de balanço, sorrindo. Não disse nada, só sorriu. E de alguma forma eu soube, mesmo dentro do sonho, que ela a aprovava, que ela estava em paz com aquilo, que ela queria que eu seguisse em frente. Acordei com o sol entrando pela janela. 6 da manhã. Hora de sempre. O corpo não esquece a rotina, mesmo quando a vida muda. Levantei, vesti a roupa de trabalho, calça jeans velha, camisa de botão desbotada,
bota surrada. Fui até a cozinha fazer café. Mariana já estava lá, sentada à mesa, o Benedito no colo. Ela olhava pela janela. Tinha amarrado o cabelo num rabo de cavalo alto. Vestia uma das camisolas que eu tinha comprado. Simples, branca, larga. Parecia ainda mais jovem assim, mais frágil, mas também mais forte, de alguma forma estranha. Como se ter sobrevivido tivesse deixado marca não só de dor, mas de resistência. "Bom dia", disse ela quando me viu. "Bom dia. Fui até o fogão. Dormiu bem?" "Melhor do que imaginei. A cama é confortável. O quarto é silencioso. E..." Ela hesitou. E eu me senti segura. Pela primeira vez em meses eu dormi sem medo. Coloquei água para ferver. Peguei o pó de café. A rotina era automática, reconfortante. O Benedito acordou de madrugada. Acordou 3 vezes. Mas é normal. Bebê é assim. Ela olhou para o filho, passou a mão na cabecinha dele. "Tentei não fazer barulho para não te acordar. Pode fazer barulho. Essa é sua casa também agora. Não precisa andar nas pontas dos pés." Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. O café ficou pronto. Servi 2 canecas. Coloquei açúcar na minha. Ofereci para ela. Ela aceitou, colocou 3 colheres. Sentei à mesa à frente dela. Tomamos em silêncio por alguns minutos. O bebê dormia no colo dela, alheio a tudo. "Joaquim", ela quebrou o silêncio. "Posso te fazer uma pergunta?" "Sempre." "O que você espera de mim?" "Aqui, digo, morando aqui. Tem alguma expectativa? Alguma regra? Algum trabalho que eu deveria fazer?" Coloquei a caneca na mesa. Olhei para ela. Os olhos dela estavam sérios, preocupados, como se estivesse esperando uma conta a pagar, uma contrapartida, como se não pudesse simplesmente aceitar bondade sem que viesse algo embutido. "Mariana, eu não espero nada de você. Você está aqui para se recuperar, para cuidar do seu filho, para ter paz. Não tem regra, não tem horário, não tem obrigação, você não me deve nada. Mas..." Ela franziu a testa. "Mas eu preciso fazer alguma coisa. Não posso simplesmente ficar aqui sem contribuir, sem ajudar. Não é certo." "Mas por que não?" A pergunta a pegou de surpresa. Porque ninguém faz nada de graça. Sempre tem algo, sempre tem um preço. Meu tio, ele disse que me deu teto e comida e que eu devia retribuir. E quando eu não quis..." A voz dela falhou. As mãos tremeram levemente segurando a caneca. Entendi tudo num flash. A desconfiança, o medo, a incapacidade de aceitar bondade. Ela tinha sido condicionada a acreditar que tudo tinha preço, que nada era de graça, que gentileza sempre vinha com dívida. Me levantei, dei a volta na mesa, sentei na cadeira ao lado dela. Segurei a mão dela. A que não estava segurando o bebê. Estava fria, trêmula. "Mariana, me olha." Esperei ela levantar os olhos. "Eu não sou seu tio. Não sou qualquer homem que você conheceu antes. Eu não quero nada de você. Não espero nada. Não exijo nada. Você está aqui porque eu escolhi te trazer. Porque eu quis ajudar. Porque era a coisa certa a fazer. E a única coisa que eu espero é que você se cuide. Que cuide do seu filho e que quando estiver pronta, quando tiver forças, você decida o que quer fazer da sua vida. Mas até lá, você só precisa existir, só precisa estar. É suficiente." Ela começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Não tentou esconder, não se desculpou, apenas deixou cair. Ninguém nunca disse isso para mim. Que eu sou suficiente, que só existir é suficiente. Pois está ouvindo agora. E vai ouvir quantas vezes precisar, até acreditar. Fiquei ali, segurando a mão dela, até as lágrimas pararem, até a respiração se acalmar, até ela limpar o rosto com a manga da camisola e me dar um sorriso molhado, mas grato. "Obrigada", sussurrou. "Não precisa agradecer." Voltei para o meu lugar. Terminamos o café. E então,
porque precisava dar alguma normalidade para a rotina, comecei a falar do dia. Eu vou trabalhar agora. Tenho que consertar a cerca do Pasto Sul. Deve levar a manhã inteira. Tem comida na geladeira, pão, manteiga, queijo, frios. Você pode comer o que quiser. Se precisar de mim, eu vou estar lá no pasto. É só gritar. Ou deixar o fantasma ir. Ele me acha. Tá bom. Ela hesitou. Joaquim, posso cozinhar? Digo, se eu quiser fazer almoço, posso. Claro, a cozinha é sua, mas só se você tiver vontade e só se não for cansar demais. Você ainda está se recuperando. Eu sei, mas eu gosto de cozinhar. Sempre gostei. E faz tempo que não cozinho. Não de verdade. Acho que ia me fazer bem. Então cozinha. Vai ser bom ter comida de verdade na mesa de novo. Faz tempo que eu só faço arroz, feijão e carne na chapa. Nada muito elaborado. Ela sorriu. Pela primeira vez, um sorriso largo, que alcançou os olhos. Então hoje vai ter comida de verdade. Saí. O dia estava lindo. Céu azul sem uma nuvem. Sol forte, mas não insuportável. Vento leve trazendo cheiro de capim e terra. Fui até o galpão. Peguei as ferramentas. Alicate, arame, martelo, estacas. Coloquei tudo na carroça velha. Assobiei para o fantasma. Ele veio trotando, as crinas brancas balançando. Atrelei ele na carroça. Montei. Vamos trabalhar, velho. Fomos para o Pasto Sul. A cerca estava mesmo precisando. 3 estacas podres. Arame arrebentado em 2 lugares. Buraco grande o suficiente para o gado passar. Se eu tivesse gado, o que não tinha mais. Mas precisava estar pronto. Nunca se sabia quando as coisas iam mudar. Quando o futuro ia exigir que a estrutura estivesse sólida. Trabalhei concentrado. Tirei as estacas velhas, cavei buracos novos, coloquei estacas novas, bati forte até fincarem fundo na terra vermelha, esticaram o arame, amarrei, testei, firme, sólido, como deveria ser. Enquanto trabalhava, pensava em como a vida tinha mudado em menos de uma semana, em como uma decisão simples, pegar uma trilha diferente, tinha transformado tudo, em como agora eu tinha responsabilidade, em como agora eu tinha propósito, em como agora eu tinha motivo para acordar além de simplesmente não morrer. O sol subiu, o calor aumentou, tirei a camisa, trabalhei de torso nu, o suor escorria, misturando com poeira. As mãos ficaram sujas de terra e ferrugem, mas era bom. Era trabalho honesto, trabalho que deixava marca visível, que tinha resultado concreto. Quando terminei, já era quase meio-dia. Guardei as ferramentas, lavei as mãos na torneira do pasto. A água saiu gelada, joguei na cara, no pescoço, no peito. O frio espantou o calor por alguns segundos. Coloquei a camisa de volta. Montei no fantasma. Voltando para casa, vi fumaça saindo pela chaminé da cozinha. Cheiro bom no ar. Cheiro de comida de verdade. Cheiro de alguém cozinhando com cuidado, com capricho, com amor. Estacionei a carroça no galpão. Tirei o arreio do fantasma. Escovei ele rápido. Joguei feno fresco. Enchi o cocho de água. Ele bebeu fundo, satisfeito. Foi um bom dia de trabalho, velho. Obrigado. Ele bufou como se dissesse de nada. Entrei em casa pela porta dos fundos. Tirei as botas. Fui até a cozinha. Mariana estava lá, mexendo uma panela no fogão. O Benedito dormia no berço improvisado que ela tinha feito com uma caixa de papelão forrada com cobertores, ali no canto da cozinha, onde ela podia vê-lo enquanto cozinhava. Que cheiro bom, disse. Ela se virou sobressaltada. Depois sorriu. Fiz frango ensopado com batata e cenoura, e arroz, e feijão. Nada muito elaborado, mas... Ariana, faz 6 anos que eu como comida sem gosto. Isso aqui para mim é banquete. Ela corou um pouco, voltou a mexer a panela. Tá quase pronto. Você quer tomar banho primeiro? Quero. Tô sujo de terra.
Então vai. Quando você voltar, tá na mesa. Fui pro banheiro, tomei banho demorado, água quente lavando a sujeira, o suor, o cansaço. Me vesti com roupa limpa. Voltei pra cozinha. A mesa estava posta. 2 pratos, 2 copos, talheres, guardanapo. Ela tinha até colocado uma flor no centro. Uma margarida do campo que devia ter colhido no quintal. Simples, mas bonito, humano. Sentamos. Ela serviu. O prato veio cheio, fumegante, cheiroso. Provei e fechei os olhos. Meu Deus, Mariana, isso tá incrível. Ela sorriu, satisfeita. Que bom. Fiquei com medo de ter colocado sal demais. Tá perfeito. Sério. Comemos em silêncio, mas era um silêncio confortável. De gente que não precisa preencher cada segundo. De gente que tá bem apenas estando junto. Quando terminamos, eu me ofereci para lavar a louça. Ela protestou. Eu insisti. Ela cedeu, rindo baixinho. Lavei cada prato com cuidado. Ela secou. Trabalhamos lado a lado, num ritmo que parecia natural. Como se fizéssemos aquilo fazia anos. Quando terminamos, ela bocejou. Desculpa, ainda canso fácil. Vai descansar. Você fez demais hoje. Cozinhar, cuidar do bebê. Seu corpo ainda está se recuperando. Você também trabalhou o dia inteiro. Mas eu tô acostumado. Você não. Vai, deita. Dorme um pouco enquanto ele está dormindo. É o que todo mundo fala, né? Durma quando o bebê dormir. Ela riu. Um riso leve, musical. É o que todo mundo fala. Ela pegou o bebê na caixa de papelão com todo cuidado. Obrigada, Joaquim, pela comida, pela companhia, por tudo. Obrigado você pela comida. Fazia tempo que eu não comia tão bem. Ela foi pro quarto. Eu fiquei na cozinha, terminando de arrumar. Depois fui pra varanda. Sentei na cadeira de balanço. Aquela que tinha sido da Helena, que eu tinha limpado e oleado. Balancei devagar, olhando a paisagem. O pasto, o capim, o céu começando a ganhar tons de tarde. E pensei em como era estranho. Como em menos de uma semana minha vida inteira tinha mudado. Como eu tinha passado de homem solitário, esperando morrer, para homem com propósito, com responsabilidade, com razão para acordar todo dia. Não era romance, não era paixão. Não era nada do que as histórias dizem que deveria ser. Era algo diferente, mais simples, mais real. Era cuidado, era proteção. Era dar a alguém a chance que ninguém tinha dado. Era ser o porto seguro que ela nunca teve. E, de alguma forma, no processo, ela também tinha se tornado meu porto, minha razão, minha cura. Os dias foram passando, viraram semanas, a rotina se estabeleceu. Eu acordava cedo, trabalhava na fazenda. Mariana cuidava do Benedito, cozinhava, limpava, não porque eu pedia, mas porque ela queria, porque ela precisava se sentir útil. Porque ela estava, aos poucos, encontrando seu lugar. À noite jantávamos juntos, conversávamos sobre a vida, sobre o passado, sobre o futuro. Ela me contava histórias da infância, eu contava histórias da Helena, ela perguntava sobre a fazenda, eu ensinava, ela aprendia, o Benedito crescia, a cada dia um pouco mais forte, um pouco mais presente, chorava menos, sorria mais. Começava a reconhecer rostos, a reagir a sons, a ser pessoa. E Mariana também mudava. A palidez ia embora, a fraqueza também. O medo nos olhos diminuía. A desconfiança se transformava em confiança. Os ombros, antes curvados pelo peso da sobrevivência, começavam a se endireitar. Um mês depois do dia que ela chegou, estava eu na varanda quando ela apareceu. Tinha o Benedito no colo. Usava um vestido simples que a dona Marli tinha dado. O cabelo estava solto, caindo pelos ombros. E ela estava sorrindo. Joaquim, posso te mostrar uma coisa? Claro. Ela se aproximou, virou o bebê para mim e apontou. Olha, olhei e vi. O Benedito estava sorrindo. Não aquele sorriso reflexo de bebê pequeno, mas um sorriso de verdade, um sorriso que respondia ao estímulo, que significava algo. Ele sorriu, disse ela, a voz cheia de emoção. Ele sorriu de verdade.
pela primeira vez. E então aconteceu. O Benedito olhou para mim e sorriu de novo. Um sorriso banguela, babado, perfeito. Algo dentro do meu peito se rompeu, não sei o que foi. Talvez a última parede que eu tinha construído ao redor do coração. Talvez a última resistência contra sentir de novo. Talvez a última desculpa para não me envolver. Estendi os braços. Mariana entendeu. Colocou o bebê neles. Peguei ele, leve, quente, vivo, cheirando a leite e sabonete e vida nova. Oi, Benedito, murmurei. Que sorriso bonito é esse? Ele sorriu de novo e balbuciou algo. Um som sem significado ainda, mas que parecia uma resposta. Mariana se sentou ao meu lado. Ficamos ali, os três, enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa e roxo, as cigarras cantando, o vento soprando leve, o mundo continuando, como sempre continua. Mas agora éramos parte dele de novo. Não mais espectadores, não mais fantasmas na própria vida. Éramos vivos, éramos presentes, éramos, cada um do nosso jeito quebrado e torto, uma família. Não a família que eu tinha imaginado. Não a família que ela tinha sonhado. Mas a família que Deus, em sua sabedoria infinita e seus métodos misteriosos, tinha montado pra gente. E era perfeita do jeito que era. Imperfeita, remendada, construída sobre ruínas e dor e perda. Mas viva, real e cheia de amor, do tipo que não precisa de palavras para existir. Do tipo que simplesmente é.